Sejam muito bem-vindas, seja bem-vinda aqui à nossa Maratona Elas e o Vinho, e, em especial, aqui a nossa primeira fase dessa maratona, a fase O Vinho e o Caminho. E por que, o vinho e o caminho? Por que eu chamo, dessa fase de O Vinho e o Caminho? Porque, na verdade, nessa fase a gente vai alinhar nossos conhecimentos de vinho e nossos conhecimentos sobre esses caminhos que nós vamos percorrer na nossa segunda fase, que é a nossa fase já da jornada. Então, eu quero me apresentar oficialmente a vocês. Eu sou a Lília Loureiro, eu sou a sommelier da Castalha, das Mulheres do Vinho, e eu estou aqui para, na verdade, compartilhar com vocês alguns aspectos, alguns pontos, de conhecimento comum, que eu fui aprendendo ao longo aí da minha trajetória com o vinho. Para quem não me conhece, eu sei que tem gente nova aqui, assistindo, sempre a gente tem novas amigas do vinho. Então, resumidamente, para quem não me conhece, eu trabalhei muitos anos em mercado financeiro, sou economista de formação, então trabalhei muitos anos, em banco, em mercado financeiro, e foi justamente trabalhando, nesse segmento que surgiram várias oportunidades aí de ter o vinho como uma coisa social, aquela coisa do vinho nos coquetéis ou nas festas, de final de ano, ou às vezes até o vinho para comemorar alguma meta que a gente batia, algum espumante, até que eu fui trabalhar na área internacional do banco, e aí sim surgiram oportunidades de trabalho de visitar outros países, de viajar. E numa dessas viagens, obviamente, fui para a Espanha, onde conheci os vinhos espanhóis, e aí me apaixonei por esse mundo do vinho. E na Espanha, realmente, eu encontrei essa questão dos vinhos, de como eles utilizavam o vinho mesmo, não utilizavam, não é a palavra correta, mas assim, como eles entendiam o vinho como parte de uma cultura do dia a dia, uma cultura, inclusive, empresarial, de almoço de negócios, de eventos de negócio e eventos também sociais, claro. E como o vinho estava tão assim popular, tão popularmente entrosado, criando amizades, criando vínculos, isso daí me encantou. Foi só uma semana, tá, gente, de viagem, mas eu já fiquei assim super empolgada, voltei e tal. E depois de alguns anos, justamente eu fui trabalhar na nossa agência lá, em Madrid, mas aí fui a trabalho, banco, toda essa coisa, E aí, para justamente entrar, no ambiente ali dos negócios, de como eles entendiam os vinhos, eu acabei aprendendo de vinhos lá, como uma mera apreciadora de vinhos. O tempo passou, coisas aconteceram, não vem ao caso, mas enfim, deixei o mercado financeiro, e quando eu deixei o mercado financeiro, eu resolvi empreender. E justamente eu resolvi empreender, estava estudando algumas possibilidades, de turismo, de coisas que tinham a ver com o que eu fazia um pouco, mas também que eram um pouco distantes, E aí, no caso, eu concretamente voltei para Madrid para verificar ali oportunidades, e aí um professor meu primeiro professor de vinhos, de vinhos como enófila, ele me chamou para uma apresentação da formatura do pessoal da turma de sommeliers, da turma de formação do curso profissional de sommeliers de Madrid. E aí eu adorei, ele viu que eu estava super encantada, e aí ele falou, por que você não faz o curso? Por que você não vem fazer esse curso? É um curso de 1 ano, mas você não está trabalhando mesmo, Tipo assim, eu não estava trabalhando, não tinha ainda nenhuma oferta de trabalho firme, faz 1 ano de curso, que você gosta tanto. E eu fui fazer esse curso, e a partir daí é que eu comecei realmente a adentrar profissionalmente nesse mundo do vinho, onde fiz bastante coisas, trabalhos, etc., muitas coisas. A questão é que quando eu voltei para o Brasil, eu sentia muita falta dessa questão, dos vinhos e da amizade que a gente tinha, da degustação e toda essa parte. E foi aí também que a gente começou a se reunir mais ainda na Castalha, formando, então, esse grupo de mulheres que degustam, esse grupo de mulheres que aprendem juntas, esse grupo de mulheres que avançam juntas no mundo do vinho. E isso acontecia presencialmente até o ano passado,
quando veio a pandemia. E aí, na pandemia, o que as mulheres fazem? As mulheres do vinho se reúnem online. É isso que as mulheres fazem, né? E a partir daí, a gente começou a se reunir online. E eu também comecei além da gente fazer as degustações, comecei a me preparar aqui no digital para estar cada vez mais próxima de vocês, cada vez mais podendo usar essas ferramentas, que eu não sei muito bem, gente, aí desculpa aí, tá? Mas estou aprendendo a ser mais tecnológica, mas que é muito legal, porque nos aproxima, e nos aproxima de pessoas que muitas vezes a gente não estaria juntas, né? Até por conta da pandemia, e mesmo sem pandemia, gente, São Paulo é uma cidade grande, e o Brasil é um país grande, né, e a gente não tem como reunir todo mundo, a não ser por esse canal aqui do digital. Então, é muito legal a gente poder ter essa oportunidade, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Bom, vocês já perceberam que eu falo bastante, tá? Então, desculpem aí também de falar muito, mas eu vou deixar vocês também falarem. Então, por favor, conforme vocês forem tendo insights, vão colocando aqui nos comentários, porque eu gosto muito de conversar. Talvez a minha maior dificuldade aqui no digital seja a gente não estar juntas, né, conversando ali no tete-a-tete. Mas não importa, vão colocando comentários que eu estou aqui de olho, eu coloquei meu celular aqui para ficar de olho aqui em vocês também, tá bom? Por falar nisso, lá, a Ana está falando que o marido é da Itália. Lá, exatamente, esse costume de beber vinho no domingo, nos almoços, né? Isso é uma maravilha. Essa cultura do vinho, gente, é muito legal, é muito boa. É uma cultura muito saudável, não só do ponto de vista de pensar que o vinho é uma bebida saudável, ou tem alguns benefícios para a saúde, tem controvérsias, mas eu acho que ela é saudável no espírito dela, né? No que ela faz com as pessoas, que é unir as pessoas. Eu já vi pessoas de opiniões diferentes, radicalmente diferentes, estarem juntas para tomar vinho. Ou seja, é uma coisa assim que eu acho que é o melhor do vinho, que é o melhor que ele nos traz. Bom, mas continuemos que temos aqui uma agenda. E por que eu chamei isso de o vinho e o caminho, e o que eu acho que é o vinho e o caminho para nós, na prática? Na verdade, gente, aqui na nossa prática, o vinho e o caminho para mim é a gente arrumar nossas malas para a jornada. Essa é a verdade. Nós temos que arrumar nossas malas, né? E aí tem que caber tudo lá dentro da nossa bagagem. Por quê? Porque é interessante quando a gente parte, né, nessa jornada para conhecer mais sobre o vinho e para caminhar aí pelo mundo do vinho, se a gente está bem equipadas e está preparada, a gente vai desfrutar melhor dessa jornada, né? A gente arrumando uma mala e levando as coisas que a gente vai precisar, a gente vai poder desfrutar melhor daquele caminho, daquela jornada. Então, eu estou chamando aqui do nosso período de arrumar nossas malas. E como que nós vamos arrumar essas malas? Eu vou contar para vocês uma história da minha primeira viagem, né? Da minha primeira viagem, que eu era bem nova, né, ainda, e como que foi essa minha primeira viagem, que, aliás, foi para o exterior, né? Eu, como eu falei, eu trabalhava lá no banco e tal, e teve uma época que eu gostava muito de fazer caminhada, adorava fazer caminhada, então eu fazia passeios de caminhada, sempre gostei bastante, desde criança, de andar, né, andar. Meu pai tinha sítio, então a gente andava lá na roça, a gente vai lá de roça, a gente andava na roça, minha mãe estimulava muita gente a andar a pé, a andar 2, 3 quilômetros no meio do mato, então eu gostava disso. E daí, quando eu estava, né, mais velha, lá no banco, surgiu, não sei se vocês vão lembrar, mas veio para o Brasil um rapaz que morou nos Estados Unidos, ele montou uma agência de viagem chamada Freeway, e a Freeway era especializada em caminhadas, porque nos Estados Unidos se fazia muito esse tipo de passeio. E ele trouxe essa ideia de fazer essas caminhadas de final de semana, e ele montou a agência de viagens, que hoje eu acho que até existe, mas como uma agência maior, né? Na época era bem pequenininha. E ele mesmo era o guia, tá? Inclusive, o dono da agência, ele mesmo era o guia, organizava. E eram passeios de final de semana, onde a gente ia para algum lugar bem diferente, que às vezes nem tinha uma infraestrutura turística, mas o objetivo era caminhada, trilhas, fazer trilha.
E aí eu comecei a ir, várias delas, e a gente voltava das viagens e marcava o quê? Marcava uma pizza para ver as fotos da viagem. E com isso a gente já marcava que a gente queria ir na próxima viagem, certo? Cada vez que a gente ia numa viagem, já vinha o calendário da próxima viagem, a gente já queria ir para a próxima. E a gente foi fazendo assim um grupo de amizade, né? De amigos e tal. Enfim, quando eu saí de férias, eu ia viajar sozinha, né? Mas eu era muito nova e eu não tinha muita coragem, assim, de sair sozinha e fazer uma viagem para o exterior. E, nossa, naquela época era meio, né, difícil, não tinha internet para a gente conversar com as pessoas, né, e mandar recados, sei lá, era meio difícil, assim, né? Não sei, eu pelo menos tinha um certo receio, tinha um certo medo. E o que aconteceu? Nesse grupo da Freeway, tinha duas irmãs que elas iam fazer uma viagem, coincidia mais ou menos na minha data de férias, e elas iam fazer uma viagem por vários países. E elas mesmas estavam organizando essa viagem. E aí, elas tinham uma outra amiga que queria ir com elas também, né? Então elas estavam em 3. E, de uma certa maneira, era interessante de 4, porque você dividia hotel de 2 quartos, dividiam as despesas, né? Então, ficava uma viagem interessante, com mais gente, não era excursão, mas, ao mesmo tempo, era um grupo, dava para ser mais econômica, porque dava para dividir as despesas. Enfim, eu era uma pessoa muito entusiasmada, muito alegre, assim, muito animada, e eu falei, eu quero ir, né? E, ao mesmo tempo, era bem inexperiente, né? E também eu falava, é melhor ir com quem já sabe, né? Com quem já conhece um pouco mais, né? Inclusive idiomas, né? Que eu não falava idiomas. Então, assim, tinha um certo medo e, ao mesmo tempo, uma certa vontade. E, dito e feito, foi assim que a gente fez e eu embarquei com elas nessa viagem, né? Na minha primeira viagem aí, a gente chegou em Portugal, passou por Espanha, depois foi para a Alemanha, era uma roteira assim, foram basicamente um monte de países, sei lá, 30 dias subindo pela França, voltando pelo norte da Espanha, foi uma viagem bem longa, acho que quase um mês aí, bem interessante, muito aprendizado, bem divertida, e também com alguns aspectos que, por que eu estou falando disso aqui, né? Para falar que eu já viajei? Não, não é por isso. É porque, na verdade, tinha alguns aspectos dessa viagem que eu estou querendo fazer uma analogia com a nossa viagem aqui, né? Com essa nossa primeira viagem aqui, preparatória aqui da nossa maratona. Então, o que aconteceu durante essa viagem? A gente teve aspectos positivos e negativos, né? Bem por cima. Positivos, para mim, né? Estava tudo organizado, estava tudo preparado, eu não tinha muita preocupação em pensar roteiro, em pensar nada, porque elas já tinham pensado e definido, né? Tudo com a experiência delas, os mapas, os valores, quanto que podia gastar em cada lugar. Lembra que eu estou falando de uma época que não tinha, acho que nem cartão de crédito, tá? A gente tinha que levar dinheiro aqui junto com a gente, e tinha que ser tudo contadinho e certinho, cada país tinha sua moeda. Então, assim, para mim, o positivo para mim, né, e qual era a minha vantagem, meu benefício, era estar tudo organizado, tudo sem preocupação, e eu confiava nelas, né, e confiava e me sentia segura, né, de estar com elas nesse grupo. Qual é o aspecto negativo, né, os pontos positivos, negativos, não gosto de negativo, mas enfim, só didaticamente falando. Não tinha muita flexibilidade, ou seja, eu não podia sair pensando em mudar a rota, porque a rota já estava mais ou menos pré-estabelecida, né, por elas. Havia certo conflito de interesse? Sim, porque, por exemplo, chegou num lugar, por exemplo, elas eram mais assim, ligadas a coisas de passeios diários, né, de caminhada, de coisa saudável. Eu estava numa idade que eu estava mais para passeio noturno, sair na balada, né, era mais uma questão de momento, né? Então, a amiga delas também estava nessa vibe. Então, existia certo conflito de interesse, mas que a gente também resolvia. Ou seja, eu saía com a amiga dela para a noite, para assistir lá um show, alguma coisa, e elas faziam os passeios mais matutinos, e tudo bem. Mas realmente existia que cada um tem seu gosto, cada um tem as suas preferências. E, por outro lado, a falta de liberdade, porque você também não podia decidir, agora eu quero ficar mais um pouquinho aqui.
Ah, não, agora eu quero ir para outro lugar. Ah, não, agora. Não, a gente estava em grupo, e em grupo a gente acaba tendo que abrir um pouco de mão de um certo grau de liberdade. Em contrapartida, a gente tem coisas positivas. Então, assim, pensando nisso, para agora trazendo para a nossa realidade aqui, né? Qual é o melhor dos mundos? Né? O que vocês acham? Eu vou deixar essa pergunta no ar aqui. Qual é o melhor dos mundos quando a gente tem a possibilidade ou de fazer uma coisa sozinha ou de fazer uma coisa em grupo, né? Quais são os pesos na balança? Quais são os contrapesos? O que vocês acham? Né? Se vocês quiserem, podem já escrevendo aqui alguma opinião que vocês tenham. Porque é assim que funciona, né? Não tem uma coisa única, não tem um certo e um errado, ou um 100% de um jeito, um 100% de outro. O que acontece é que isso é que eu quero trazer para vocês aqui. Qual é o melhor dos mundos quando a gente pensa em vinhos? Né? O que nos deixa confusa quando a gente pensa em vinhos? Quais são os aspectos positivos ou os aspectos negativos quando a gente pensa em estar com vinhos, sozinha ou com outras pessoas, né? Então, assim, o vinho, ele sempre nos traz, muitas vezes, né, assim, no início, num primeiro momento, o quê? A gente tem muitas opções de vinhos, a gente tem muitas marcas de vinhos, a gente tem muitas uvas, muitos países. Isso gera uma confusão, isso gera um conflito, porque a gente tem que escolher entre muitas coisas e a gente acaba ficando paralisada. E sabe o que às vezes a gente faz? Se a gente fica muito assim, paralisada, a gente fala, não quero mais beber vinho, vou beber água, vou beber cerveja, vou beber Coca-Cola, que é mais fácil, só tem um, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente tendo muitas opções, a gente fica muito confusa. É muito melhor se alguém chega e nos fala, né? Ah, toma isso. Ah, pega aquela marca. Ah, toma aquela uva. Ah, toma vinho da Espanha. Posso falar, não, vinho da Espanha é o melhor de todos do mundo, toma só vinho da Espanha. Só que isso tira seu grau também de liberdade, de conhecimento, de flexibilidade, né? Então, por um lado, você pode ficar confuso, mas por outro lado, também você se sentir muito presa a determinadas opções ou opiniões. Aí, o que acontece? Também, quando você vai tomar certas decisões, você sempre pode ter medo do preço daquela decisão. Por exemplo, quando eu falei da viagem, eu falei do quê? Uma viagem que a gente controlava esse preço, a gente tinha em grupo, a gente conseguia baixar esse custo. Em grupo, a gente poderia estar ali, de uma maneira ou de outra, alguém ajudando, uma ajudando a outra. A gente não precisaria, a gente estaria compartilhando, né? Fazendo um rateio. Né? E o preço também, como é que a gente ia saber se o preço estava bom ou não do hotel ou do lugar que a gente estava? Fazendo pesquisa de preço. Juro para vocês, meninas, cada cidade que a gente chegava naquela viagem, antes de chegar no hotel, a gente pesquisava 2 ou 3 hotéis pelo guia para poder entender qual era a melhor opção de hotel que a gente tinha para aquela noite a gente ficar. Então, tudo isso é um aprendizado que custa nosso tempo, custa a nossa massa cinzenta, né? A gente tem, mas ao mesmo tempo te traz benefícios. A gente também enfrenta um medo, que é o medo da opinião alheia. Se a gente opinar, muitas vezes, se a gente está numa situação que a gente não conhece ou não domina o assunto, né? No caso do vinho, a gente tem medo de dar nossa opinião sobre o vinho. Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Será que o que eu estou sentindo, eu estou sentindo de verdade? É mesmo isso daí? E se a gente não está num ambiente onde as pessoas, né, a gente se sente segura de dar essa opinião e tem um respeito mútuo, a gente acaba ficando calado. Essa é a verdade. Então, e diante de tudo isso, né, a gente volta a falar qual é o melhor dos mundos, né? A gente fazer uma coisa, estou na segurança de seguir sempre aquilo que me falam ou quero me aventurar? Para isso também a gente tem, por outro lado, algumas coisas boas. A gente pode ter uma clareza da rota que a gente vai seguir. A gente pode entender o idioma, ou seja, do que o outro vai falar. Voltando na minha viagem, clareza da rota. A gente sabia o roteiro que a gente ia fazer. Isso nos dava certa segurança de saber que tal dia a gente ia estar em tal lugar, tal dia a gente está em tal lugar, que dirigindo tantos quilômetros a gente chegaria em tal ponto.
né? E que a gente chegaria não de noite, mas de dia, para poder achar o hotel, para poder dormir, para poder passear no dia seguinte. Então, a ter clareza da rota nos ajuda. E no vinho a mesma coisa, ter clareza da nossa rota nos ajuda a seguir adiante com mais tranquilidade. E entendendo o idioma, a gente falou, né? Eu falei que a gente foi por vários países, cada país falava uma língua diferente, e tinha realmente países que a gente não entendia nada, né? Quando pegou o cardápio lá, falou, meu Deus do céu, isso daqui, aqui acho que eu vou passar fome, né? Mas acho que isso aconteceu na Alemanha, inclusive, porque a gente foi num restaurante alemão que acho que não tinha cardápio em inglês, eu acho. Mas, enfim, sempre tem alguém que nos ajuda a interpretar esse idioma, né? A nos traduzir esse idioma. E no vinho é a mesma coisa. Eu entendo que a gente tem como que no vinho um idioma do vinho. Quando a gente escuta alguém falando de vinho e que começa a falar difícil, não parece que está falando outra língua? Vocês já sentiram isso? Gente, escrevam para mim se vocês já sentiram isso, de que quando alguém fala de vinho, ou vocês leem alguma coisa no rótulo mesmo da garrafa, parece que está falando grego, né? Ou troiano. Parece que vocês não entendem aquilo, porque parece um outro idioma. E eu diria que até sim, existe um vocabulário próprio do vinho, mas que não é difícil de aprender. Assim como quando a gente vai para o outro país, dali a 2 dias a gente já está falando mais ou menos um buenos dias, buenas tardes, um hello, né, um merci, merci. A gente começa a entender esse idioma também dos vinhos, né? E por isso que se preparar para a nossa viagem é interessante, porque a gente pode já pegar algumas coisas desse idioma, a gente pode já prever essa rota. Isso, um ponto aqui, isso não significa que a gente não vai sair da rota, tá? Só significa que nos dá mais segurança ao traçar essa rota. Deixa eu ver aqui no grupo o que vocês estão me falando aqui. A Kátia, se for em grupo, realmente tem limites, as viagens, né? Ah, lá, mas a Kátia, ó, graças ao Booking, eles podiam ficar mais ou menos nos lugares. Hoje em dia, a gente tem muito mais tecnologia, né, Kátia e meninas? A gente tem muito mais tecnologia e informação. Vocês viram como a informação evoluiu e é importante. E fazendo de novo a analogia do vinho, como é importante hoje em dia a gente ter tanta informação de vinho. Antigamente a gente tinha ou em revistas especializadas, ou em livros, a informação ela estava num círculo muito fechado, né? Ou nas enciclopédias, na Barça, eu me lembro nas Castalhas, né, nas primeiras reuniões da Castalha, que a gente fazia há 20 anos atrás, né, foi 18 anos atrás, 2002, o que acontece? A gente, às vezes, pesquisava na enciclopédia, existia a Barça, né? Você pesquisar na enciclopédia ali coisas, porque era muito fechado. Hoje em dia, é possível a gente ter muita informação. Isso é muito bom. Agora, positivo e negativo, qual é o melhor dos mundos? Com tanta informação, a gente volta aqui no primeiro ponto. Muitas opções, muitas marcas, muita informação. Você fica ali, quantas horas você vai ficar ali para poder digerir essa informação e entender isso? Então, é interessante, eu acho que sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio entre as duas coisas. O equilíbrio entre você estar podendo ter essa liberdade ampla, ao mesmo tempo você também abrindo mão dessa liberdade em troca de algo bom também e positivo, né? Que é estar junto com outras pessoas, trocando informações, degustando, indo mais rápido, né? A gente ganha tempo aí. Contando mais um detalhe dessa viagem que eu lembrei, quando chegou em Paris também, que a gente estava nessa viagem, né, econômica. Quando chegou lá em Paris, a gente ficou mais dias em Paris, né? E a gente acabou conhecendo umas senhoras que iam pegar um voo muito barato, um voo tipo executivo, que ia um dia, ele é tipo voo ponte aérea Rio-São Paulo. Ele ia de manhã para Londres, ficava uma noite e voltava. Era o mais econômico que tinha. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei assim, entusiasmada. A minha outra amiga também ficou entusiasmada. As outras 2 amigas não estavam muito afim de Londres, não, porque elas não tinham colocado Londres no roteiro. Elas preferiam fazer umas compras, fazer algumas outras coisas. Nós 2 pegamos e fomos, junto com essas senhoras, nós embarcamos para Londres e fizemos uma coisa fora do nosso roteiro, que era o quê?
ir para Londres, ficar uma noite e voltar de novo. Então, foi muito curioso, porque essa viagem, apesar de a gente estar, né, juntas, e você pensar, mas é muito chato estar junto, não, por quê? Porque se há respeito, e se as pessoas respeitam esse grau de liberdade, existe sim uma flexibilidade. E no vinho, gente, é a mesma coisa. Eu estou martelando um pouco nisso, porque hoje é o nosso primeiro dia de preparação, e a gente tem que estar com a mente aberta para a gente poder absorver os conhecimentos e, ao mesmo tempo, a gente está juntas nessa caminhada. Afinal de contas, a gente vai fazer uma jornada juntas, né? A Ana está comentando aqui também, ó, interessante com outras pessoas. Exatamente. Exatamente, respeitar e escutar opiniões de pessoas para decidir o melhor. Exatamente, você sabe que essa troca de experiências, esse escutar as pessoas e o que elas têm para nos contar, né, com certa paciência, né, com certa, assim, não ficar assim querendo só absorver coisas, mas realmente escutar é muito legal, principalmente no vinho, que é uma bebida com muita história. Eu acho assim, quem já teve a oportunidade aqui de visitar vinícolas, sabe do que eu estou dizendo, né? O produtor, geralmente o produtor de vinho, se ele é o que está atendendo as pessoas e tal, ele ama contar histórias. Quem já visitou vinícolas aqui, me conte, me conte. Enquanto isso, eu vou passando para o próximo. Mas me anotem aí se vocês já visitaram vinícolas e como que tem muita história, né, para contar. Bom, e essa é a nossa um pouco que assim a nossa missão aqui, missão não, mas a nossa vontade, né, com relação ao vinho. Como que a gente busca essa segurança sem a gente perder a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de inovação ou a nossa liberdade de gostar do tradicional, né? Então, a gente quer ter a segurança, né, por exemplo, de fazer boas escolhas no vinho, mas, ao mesmo tempo, a gente quer ter liberdade de fazer essa escolha, e não simplesmente ficar na segurança de que alguém nos dê essa segurança externa, né? A gente quer uma autossegurança para poder escolher e não perder essa liberdade, né, de escolha mesmo, e de experimentação, para a gente até entender aquilo que a gente gosta, e poder cada vez mais escolher melhor, fazer escolhas melhores. A escolha é uma evolução, nem sempre a gente acerta na primeira, mas se a gente não ir tentando, a gente não adquire, né, essa segurança. Então, o vinho e o caminho. Aqui no Vinho e o Caminho, a gente vai ter dois objetivos muito simples, tá? Nessa nossa primeira etapa. O primeiro é superar esses obstáculos que nos dão esse medo, que nos impedem muitas vezes da gente avançar, né? Um dos medos, né, que a gente tem que superar, um dos obstáculos, né, não é nem medo, é um obstáculo, é a gente pensar que vinho é muita informação, é muita coisa, né? Então, eu não tenho tempo para estudar isso, eu quero a coisa já mastigada, eu já quero que alguém me fale o que é bom, qual é o melhor vinho, pronto, já quero isso, pronto, rápido, né? Não tenho tempo para poder entender esse vinho. E isso, num primeiro momento, pode parecer uma coisa boa, né? Uma vantagem, porque, olha, alguém já me disse o que é e ok, mas lembra do que eu falei? Você perde o teu grau de liberdade, o teu grau de aprendizado, o teu grau de escolha. Então, o vinho é algo que ele é construído com o tempo, né? O vinho, ele pede que a gente tenha tempo para ele. Ele nos dá muito, mas quando a gente tem tempo para ele. O vinho, ele pode ser algo que pode nos dar muitas coisas boas, mas se a gente não tem tempo para entender o vinho não vai ter tempo para nos entender e nos trazer aquilo que a gente busca nele, né? Outra coisa que pode ser um obstáculo para a gente na nossa jornada, né, na nossa jornada, nesse caminhar, é a gente pensar que vinho é muito caro, que eu não tenho dinheiro. Quando a gente pensa que vinho é muito caro, é porque, normalmente, as pessoas que recomendam vinhos, né, e, claro, recomendam ótimos vinhos, recomendam só vinhos muito caros. E aí a gente fala, caramba, é um mundo inacessível, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para comprar vinhos, eu não tenho dinheiro para investir nisso, ou investir em viagens de conhecimento de vinhos e tal.
Tudo bem. Agora, será que só existem vinhos caros? Será que realmente precisa ter tanto dinheiro assim para a gente poder ter acesso aos vinhos, né? Aos vinhos que a gente gosta? Será que a gente gosta realmente dos vinhos mais caros? Né? Essa é uma pergunta. E uma outra coisa que eu sempre coloco também, será que eu preciso ter dinheiro para beber vinhos diferentes? Eu já tomei vinhos muito diferentes, eu não paguei nada por eles, tá? Aí você pode dizer, não, Lília, mas é que você é sommelier. Não, não exatamente. Por quê? Porque quando você vai numa feira de vinhos, não importa se você é sommelier ou não, você é um consumidor de vinhos e eles te dão a provar vinhos. Acontece que se você for sem conhecimento, eles vão te dar qualquer coisa e você vai provar qualquer coisa e você não vai saber nem se é bom, você não vai nem saber quanto valia aquele vinho, essa é a verdade. Qual o valor do vinho, né? Então, assim, não necessariamente você precisa ter o dinheiro, mas você precisa entender o valor, porque existe um conceito no vinho que chama custo-benefício. Quem aqui já ouviu falar de custo-benefício? Ah, este vinho tem um bom custo-benefício. Vocês já ouviram essa frase, essa expressão do vinho? Que, na verdade, é uma expressão econômica, e aí vem aqui o lado economista aqui, o custo-benefício do vinho. Quem sabe, né, assim, quem já ouviu falar sobre isso? Enquanto isso, eu vou vendo aqui que a Kátia já foi aqui antes, na Itália e em Portugal. Ah, já visitaram, já visitou. Ai, que delícia, hein? Ah, em Gaia, lá no Douro, né? Na verdade, no Porto, né? Você visitou o Porto, em Vila Nova de Gaia, né? Então, voltando aqui, gente, assim, a questão é justamente de você poder, às vezes, compartilhar uma garrafa mais cara também. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para atingir aquela garrafa, mas se você vai com um grupo de amigos e compartilha essa garrafa, ou nas próprias degustações, você tem acesso a vinhos mais caros. E, ao mesmo tempo, não é só caro, é valor, porque o custo-benefício significa que o custo vale aquele vinho. E não necessariamente é preço, é valor, tá? Então, na verdade, olha lá, o que mais gosta é de praticar custo-benefício, a Célia, é isso aí. Não necessariamente você precisa ir para vinhos muito caros para você ter o prazer dessa garrafa de vinhos, né? E entender isso é o que nos faz também valorizar a cada garrafa, né? E cada experiência com o vinho. E por último, acho que um grande obstáculo é que a gente sempre pensa que vinho é muito difícil. Vinho é fácil, gente. Eu não consigo sentir o aroma, não consigo sentir o sabor, eu não consigo entender o vinho, eu não consigo. Gente, isso é só um bloqueio, porque, assim, na verdade, a gente sente muitas coisas, a gente está todo o tempo sentindo, a gente tem 5 sentidos, né? Então, se tem coisa que mais a gente faz é sentir. O que a gente não faz com muita persistência ou com muitas vezes é prestar atenção no que a gente está sentindo, né? Então, assim, eu, por experiência própria, até eu tenho certeza que a gente consegue sim. Só que para isso a gente tem que estar o quê? Preparada para vencer esse obstáculo, para superar isso, para superar essa mentalidade, né? E outra questão agora, né? A gente falou dos obstáculos, que é o que a gente vai ver e a gente vai superar esses obstáculos juntas a partir de amanhã, tá? Então já anotem aí no caderninho, a partir de amanhã a gente começa a superar esses 3 obstáculos. E ao mesmo tempo, tem mais uma coisa simples que vai acontecer aqui no nosso Vinho e o Caminho, que é o conhecimento. A gente vai ter o conhecimento básico, a gente vai ter conhecimento de ferramentas básicas e a gente vai ter conhecimento de práticas para a gente alinhar esses conhecimentos e a gente estar preparadas para a gente entrar, né, se encontrar no nosso ponto de partida para a jornada. Então, a gente vai alinhar esses conhecimentos também a partir de amanhã, a gente já começa a um aprendizado básico para a gente poder ter o quê? A nossa bagagem básica para a gente levar na nossa viagem.
Claro que se a gente precisar de alguma coisa durante a jornada, a gente sempre vai poder estar lá pegando mais alguma ferramenta, né, agregando mais valor aí. A gente sempre pode estar lá na viagem e comprar alguma coisa que a gente precise ali, mas os itens de primeira necessidade nós já vamos levar daqui, tá bom? Então, são essas duas coisas simples que a gente vai ter aqui. Vencer os obstáculos que podem nos impedir de desfrutar da nossa jornada e levar na nossa bagagem as ferramentas, o básico, né, para a gente poder implementar a execução da nossa jornada. E aqui está o nosso mapa do nosso caminho aqui, do nosso vinho e o caminho, tá? Nós vamos começar, a partir de amanhã, vendo as uvas, o vinhedo. Então, aqui nessa primeira etapa aqui, a gente vai estar vendo uvas e vinhedo, a gente vai estar vendo a vinificação, desculpa, a gente vai estar vendo a viticultura, o vinho, a uva no campo, na agricultura, onde ele nasce. Depois, a gente vai ver a produção dele, né, ou seja, a parte da fabricação aí dos vinhos, e depois a gente vai ver a questão do comércio e já do vinho com a gente, com o consumidor, né? Como que é que a gente interpreta esse vinho? Né? Essa parte do comércio, a gente vai estar mais ligado aqui na questão de como que a gente compra esse vinho. E aí sim é o que vai nos interessar aqui. Até a sexta-feira a gente vai estar aptas a comprar os vinhos para a nossa bagagem da jornada. Né? Então, a ideia é o quê? A gente vai entender de onde ele veio, a uva, o vinhedo, a produção, o comércio, né, a venda, o rótulo, como que eu escolho esse vinho, né? Como eu escolho o vinho para eu levar o vinho na minha jornada, porque afinal de contas vocês vão precisar, uma dos itens da bagagem para a nossa jornada da semana que vem são os vinhos, é ter um vinho pelo menos, né? E como vocês vão escolher esse vinho? Né? Então a gente vai alinhar para a gente poder chegar lá no nosso ponto de partida para a jornada já com o nosso vinho em mão. Muito bem, então, o que acontece? Quando a gente vai viajar, né, e quando a gente vai preparar uma viagem, a gente não precisa primeiro de informações? Ah, eu vou viajar. Tá bom, a gente vai pegar a mala, a bolsa e vai sair por aí afora. Né? A gente vai querer saber como é que está o tempo lá, se eu vou levar roupa de frio, de calor, como é que eu chego até lá, eu vou de carro, de avião, de ônibus, de barco, de trem, né? Qual a rota que eu vou fazer? Uma rota mais direta, uma rota mais parando por alguns lugares, né? O que eu vou fazer, o que eu vou levar, o que eu vou visitar, e quanto vai custar isso? E aqui a mesma coisa a gente vai fazer aqui com a nossa preparação. Na primeira etapa, a gente vai aqui fazer as informações, nós vamos ter as informações, né? Como é que são as uvas, como é que produz a uva, como é que eu escolho essa uva, que rota que eu sigo para escolher, né? O que eu levo, qual deles eu levo e quanto vai custar isso, né? E se cabe no meu bolso. Isso é a primeira parte informativa, né? Nossa parte aqui mais de pesquisa, né? E depois a execução. A execução é realmente preparar as coisas, né? É aprender as coisas, aprender o idioma se você vai para algum lugar diferente, aprender como é que funcionam as coisas, os costumes, os hábitos, né? O que você come lá, tal, e já começar a fazer isso, a pegar mesmo as coisas, botar dentro da mala, né? Ir lá para o ponto de partida e partir, né? E aí pronto, sentar no seu transporte, e aí pronto, aí não tem mais volta, não tem mais como voltar para pegar nada que você esqueceu, né? Vocês já sentiram isso? Já tiveram essa sensação de agora estou aqui, agora é daqui para frente? E é isso que vai acontecer com a gente, né? Quando a gente chegar lá na segunda-feira. Mas até lá, eu quero contar para vocês justamente isso. O método que a gente vai utilizar durante esses dias, vocês vão aprender esse método, que é o método GCP, que é o método que a gente utiliza e que a gente está aplicando para escolher os vinhos, né? Como que nós vamos escolher esses vinhos para a nossa viagem, para a nossa jornada, né? Na verdade, a gente vai adaptar o que vocês já usam hoje em dia, mas nós vamos melhorar ele, nós vamos melhorar, não vai ser nada difícil. O que acontece e o que significa cada uma dessas letras, né? O método, desculpa que pulou aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. O método GCP, né? O G é de gosto, é o teu gosto pessoal, né? O gosto pessoal, ele deve ser respeitado, né? Afinal de contas,
ninguém é obrigado a degustar aquilo que não gosta, ninguém é obrigado a beber aquilo que não gosta. Então, o gosto pessoal é um dos critérios para você escolher o vinho, e acho que é um dos principais critérios que a gente utiliza para escolher um vinho, né? Aquilo que você gosta é aquilo que você consome. Agora, aqui na nossa caminhar aqui, no nosso Caminhos do Vinho, nós vamos aprender que o gosto pessoal, às vezes a gente também pode desenvolver esse gosto pessoal. E muitas vezes a gente desconhece o que a gente gosta, porque muitas vezes a gente se habituou, e aí o ser humano é uma pessoa de hábitos, né? A gente se habituou a consumir aquilo que nos disseram que era bom. E a gente ficou preso ali naquela casinha. A gente ficou preso naquele gosto que muitas vezes não é o nosso gosto pessoal, é o gosto de outra pessoa que acabou nos influenciando. Então, aqui nós vamos aprender, no G, a desenvolver o nosso próprio gosto pessoal, a entender aquilo que a gente realmente gosta e aquilo que a gente não gosta, né? Então, a gente tem que procurar esse desenvolvimento, né, do nosso gosto pessoal, que é uma das coisas importantes na hora que a gente vai escolher o nosso vinho. A outra coisa é a curiosidade. E a gente muitas vezes compra por curiosidade, né? A gente compra por curiosidade de ver um rótulo bonito, uma garrafa diferente, ou um país desconhecido, né? Ou algo que nos disseram é uma viticultura diferente, né? Ah, é uma viticultura como se diz, ai, meu Deus, me fugiu o nome, é uma viticultura super natural, sem agrotóxicos, né? Ao mesmo tempo, eles fazem o vinho sem filtrar, então são curiosidades que a gente muitas vezes nos levam a querer comprar aquele vinho. Isso é muito bacana, isso é muito positivo, porque essa curiosidade, essa pesquisa, é que vai também nos fazendo aí evoluir e querer buscar coisas novas, é o que nos traz a inovação. E é um dos fatores que mudam o nosso gosto pessoal, porque a gente pode muitas vezes pensar que a gente não gosta daquele vinho, mas nunca provou. E quando a gente prova aquele vinho, é quando a gente muda de opinião, e a gente acaba gostando de coisas novas. E outro aspecto da curiosidade também, é que muitas vezes a gente estando em grupo, muitas informações nos chegam, justamente dessas novidades, dessas coisas curiosas, que a gente vai querer colocar para consumir, né? Então, a gente vai querer consumir para experimentar, para ter depois a nossa própria opinião. Então, estimular a curiosidade é uma das coisas do método que ajudam a gente também a aprender e a evoluir, né? Tanto no nosso gosto pessoal, quanto também em passar essa experiência para frente. E, por último, o P, que não poderia faltar, é o preço. Então, a gente entender cada vez mais sobre essa questão do preço e do custo-benefício dos vinhos, né? Para a gente poder entender se realmente a gente está comprando uma coisa com preço justo. Porque hoje em dia a gente é bombardeado de ofertas, o mercado do vinho cresceu muito, principalmente no Brasil, agora a gente está bem no momento aqui da pandemia, né? Ainda que seja um ano depois da pandemia, mas nesse ano, nesse período, os números mostraram que a gente consumiu muito mais vinhos, até porque a gente consome vinho em casa e é muito mais cômodo consumir em casa. Então, isso tudo fez com que esse mercado crescesse muito. Isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, cresceu muito a oferta de vinhos. E nem sempre os preços correspondem. Muitas vezes o marketing se aproveita, né? Muitas vezes ofertas de marketing se aproveitam desse momento e nem sempre o custo-benefício é razoável. Então, a gente entender disso também vai nos ajudar a escolher melhor nossos vinhos, a estar com uma escolha consciente, né? Ser uma consumidora consciente. Consciente desde o aspecto de entender o que nós gostamos, de entender que nós buscamos sempre coisas novas, mas também de entender que a gente quer pagar um preço justo, né? E todos esses três aspectos desse método é o que nós vamos ver a partir de amanhã. Amanhã a gente já vai começar a entender como que a gente pode, assim, evoluir ainda mais e aplicar esse método nas nossas compras aí de vinhos, ok? Então, amanhã nós temos mais coisas para fazer. Hoje foi só uma breve apresentação aqui da nossa metodologia, né? E o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Então, se preparem, porque amanhã tem mais.